Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos a mais um terça devocional, agora com um novo estudo, a prática bíblico-puritana do autoexame. Foi escrito por Christopher Vincent. Ele é pastor presbiteriano lá na Igreja Presbiteriana em Natal. E aqui, nesse livro, ele vai trazer algumas informações muito interessantes a respeito do autoexame. Nesse primeiro ponto, foi prefaciado pelo Douglas Lehmann, um professor, teólogo, lá nos Estados Unidos, que diz assim: é um mundo de cabeça para baixo. Hoje as pessoas buscam autoajuda em vez de piedade. As livrarias estão cheias do mais recente guru psicológico, que proclama como as pessoas podem viver suas melhores vidas agora. Muitos estão dispostos a investir tempo e dinheiro conversando com psicoterapeutas, mas negligenciam a palavra de Deus e suas respostas às questões da vida. O plano para o verdadeiro desenvolvimento humano encontra-se no livro escrito pelo arquiteto da humanidade. Muitos, no entanto, rejeitam o Criador e procuram aconselhamento com a criatura. Nossa cultura há muito se distancia da busca pela piedade. Infelizmente, o povo de Deus também abandonou a séria busca do crescimento espiritual. Quando indivíduos, famílias, igrejas e nações negligenciam o que é vital para o desenvolvimento humano, certamente as consequências são cegueira, confusão e caos. Claramente o mundo está em frangalhos por causa dessas prioridades invertidas. O homem é feito à imagem de Deus. Essa imagem perfeita, perdida na queda, é progressivamente restaurável para aqueles que depositam a sua fé em Cristo. Por que perder tempo brincando com teorias do desenvolvimento humano, baseado nos estudos sobre os homens, muitas vezes falsas, que estão em guerra com 11 outras teorias humanas? Deus declarou o caminho claro para o crescimento pessoal: amor, alegria, paz, paciência, bondade. Aguardam todos aqueles que estão dispostos a se render a Cristo e segui-lo pelo caminho estreito que leva à plenitude da vida. Existe algo mais importante para a vida humana do que restaurar a original intenção criacional de Deus para a humanidade? A imagem restaurada de Deus deve ser uma meta séria para o povo de Deus. Eles devem saber como avançar em direção a esse objetivo. Quando Deus é colocado em seu devido lugar no coração humano, há frutos surpreendentes. O amor de Deus se une ao amor pelos outros, e certamente a verdadeira humanidade pode ser construída sobre esse sólido fundamento. A palavra de Deus, meus irmãos, é o material didático perfeito para guiar o homem quando ele se inscreve nessa magnífica recuperação. Veja lá em 2 Timóteo 3, de 15 a 17. A Bíblia é o manual de formação humana por excelência. A salvação é surpreendentemente livre e toda a graça, mas como uma busca pela santidade ao longo da vida, inclui uma grande batalha para recuperar tudo o que foi perdido na natureza humana e trazê-lo de volta, aquilo que Deus fez na sua totalidade, lá no original, como ele pretendia. Esse estudo que nós vamos fazer, esse devocional, destaca uma das ferramentas perdidas para edificar vidas sobre a rocha: o autoexame. Essa prática é claramente ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 7, de 3 a 5. Os puritanos que levavam a sério a piedade tinham uma caixa de ferramentas completa, pronta para o uso a fim de construir vidas humanas sobre a palavra de Deus. O autoexame
foi uma dessas ferramentas. O povo de Deus hoje precisa ser lembrado da responsabilidade do autoexame e precisa ser transformado em um hábito na vida cristã urgente. O autoexame não é fácil, mas como um elemento importante para a piedade, grandes coisas acontecem na alma, no casamento, na família, na igreja e na cultura. Quando jovens ministros do Evangelho, como por exemplo o pastor Christopher, escrevem sobre assuntos essenciais para o desenvolvimento da piedade, é um sinal da bênção de Deus sobre essa congregação e sobre a terra. Que esse estudo, meus irmãos, seja de grande utilidade para lembrar o povo de Deus sobre a necessidade do autoexame. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios 13:5 fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. A prática do autoexame é de grande importância na caminhada cristã. Assim como seria insano um piloto de avião, antes de levantar voo, não se certificar de que foi feita a revisão de todas as partes da aeronave. Assim também, insensato é o cristão que trilha a caminhada cristã sem a contínua prática do autoexame. O autoexame é, especificamente, requerido antes da participação do sacramento da ceia do Senhor. Lembram-se lá em 1 Coríntios 11:28? Mas ele também tem um aspecto de dever constante na vida do crente. Precisamos fazer todo tempo, em todo lugar. É desse caráter contínuo que o presente, esse momento de estudo, nós vamos falar, que a gente vai tratar. O autoexame é bíblico e muito valorizado no cristianismo reformado, a saber, no puritanismo. Os puritanos levavam a sério o pecado e o autoexame. Era uma prática feita com muito mais diligência do que estamos fazendo hoje. Eles cultivavam a humildade, a autossuspeita como atitudes constantes, examinando-se regularmente em busca de eventuais pontos ocultos e males internos que furtavam, né, a sabedoria, furtavam a gente e a gente vai pecar. No autoexame, tendo a Escritura como espelho, eles descobriram uma contínua disciplina espiritual que os auxiliava na luta contra o pecado. O puritano Edmund Callamy advertiu que as consequências de se omitir da meditação são sérias, conduz ao endurecimento do coração. O autoexame é mencionado uma autossuspeita. É uma atitude de humildade do coração do crente que, suspeitando de si mesmo, pergunta para sua própria consciência acerca de suas motivações, dos seus desejos, das suas ações e principalmente das suas reações. O autoexame é um ato reflexivo, meu irmão. É no poder do Espírito, tendo a palavra como lâmpada e uma mão e como espada em outra, perseguir o pecado em cada esconderijo escuro e sombrio do coração. Uma expressão bíblica comumente utilizada para o autoexame é o sondar o coração. Nas palavras do teólogo Charles Nock, autoexame é uma pesquisa exata e completa em alto de um homem, uma consideração minuciosa sobre a minha posição diante de Deus. A palavra é a regra, uma lente pela qual vemos a vontade de Deus. E a consciência é o examinador, isto é, a lente pela qual vemos nossas vidas e os movimentos de nosso coração. E que com a ajuda da palavra, tanto ele disseca e quanto abre a alma para si mesmo.
estudo, meus irmãos, então, abordará 6 tópicos sobre o autoexame, que a gente vai começar na próxima semana. Sua existência e possibilidade, sua necessidade, importância e obstáculo, sua ordenança e seu fundamento, os meios de executá-lo, seu propósito, exortações finais. Sua abordagem será composta por uma verificação ali da Bíblia, profundamente em contínua consideração da interpretação puritana dessa doutrina. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que na próxima semana a gente comece essa jornada juntos. Um abraço e até breve.